Bom, antes de iniciar esse podcast, eu quero deixar algo bem claro, que esse áudio de aproximadamente 12 minutos não é uma pregação. Não tentei dissecar o trecho bíblico que eu expliquei, foi apenas um momento de reflexão que eu tive. Talvez faça sentido para você que está ouvindo ou não. Meu intento último, né, nesse áudio é provocá-lo à reflexão acerca desse trecho bíblico que eu vou expor. São reflexões, tá? Não tenho intenção aqui de dissecar a passagem bíblica, até mesmo, como eu disse, foi um momento ali de devocional que me veio essas coisas, né, em minha mente, que falou muito comigo, tá? E de repente pode falar com você. Dito isso, um bom podcast para você. No capítulo de Lucas, no verso 4, a partir do verso 16, nós lemos a seguinte passagem onde Jesus foi até a sinagoga para ler as escrituras sagradas e alguém deu o livro, o trecho lá de Isaías, né? E ele encontrou o trecho que diz assim: O Senhor me deu seu espírito e me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Logo em seguida ele entrega, devolve, né, ao auxiliar da sinagoga, senta e diz a todos aqueles que estão ali, você vai continuar lendo aí, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura diante de vocês, acabou de se cumprir. E todo mundo começa a elogiar ele, e começam a se admirar, né, da sua maneira de ensinar. E aí alguns começam a dizer, ele não é o filho de José? Então Jesus diz, lá no verso 23, sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer, nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E aí ele continua, né, aquela questão do profeta não ter honra na sua própria terra, na sua própria casa. E aí ele começa a contar a seguinte história, que o profeta Elias, quando pediu para Deus para não chover mais em Israel, e parou a chuva e muita gente começou a sofrer, havia muitas viúvas em Israel, o povo escolhido de Deus, né? Povo a quem Deus ama. Havia muitas viúvas ali em Israel passando fome, morrendo. Mas o profeta Elias foi direcionado por Deus para qualquer uma daquelas viúvas. Não, ele foi enviado para Sarepta, para aquela viúva. Se você ir lá nas escrituras, na história de Elias, você vai ver que Sarepta era um lugar mal visto, não era um lugar onde provavelmente um profeta de Deus iria, sendo que o povo de Deus estava ali precisando, né? As viúvas de Israel, e Deus ama muito as viúvas, os órfãos. Você vê o tempo todo que Deus peleja, né, com quem se levanta contra viúvas, contra órfãos. Mas engraçado que as viúvas, né, do povo escolhido de Deus, Deus não ouviu. Deus não se aproximou de nenhuma delas, mas daquela viúva, daquela localidade que era considerada imunda, que era considerado nojento pelos filhos de Deus, Deus foi lá. Deus foi lá. Não foi lá dentro de Israel que Deus encontrou um coração convertido. E ele diz mais, né, que no tempo de Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles, dos leprosos, dos filhos de Deus, do povo escolhido de Deus, foi curado, senão Naamã, o sírio, o pagão, o adorador de deuses estranhos. Será que você tem a noção do que é para um judeu, ou para aquele povo que estava ali, e ouvir isso, a ofensa que foi para eles? Ouvir que Deus foi ao encontro de gente que era considerado impuro para os filhos de Deus, aonde Deus muito provavelmente não poderia ir visitar ou fazer algo. Aquele povo que estava se admirando de Jesus, né, do seu ensinamento, e questionando a sua origem, né? Por acaso ele não é o José? E quando Jesus lança isso no rosto, eles ficam possessos de raiva e tentam até matar Jesus, se você for continuar a leitura aí. Jesus simplesmente sai pelo meio deles ali e eles não fazem nada contra ele. O que me faz pensar, por muitas vezes na minha arrogância religiosa, eu já pensei que Deus não poderia visitar a prostituta na sua dificuldade, que Deus não pode visitar aquele que blasfema contra o nome dele. Pelo contrário, essas pessoas têm que sofrer, né? É o que a religião nos ensina. De maneira sutil ou escancarada, é o que a religião nos ensina.
que Deus odeia quem não está dentro das nossas quatro paredes. A gente até fala no meio do povo, né? Fora, não, Jesus te ama, mas ei, fui pentecostal durante muito tempo, e isso não é um mérito, né, só do meio pentecostal, não. Tenho várias amizades de outros tipos denominacionais, e a conversa é uma só quando está em rodinha. Que quem não está dentro da igreja está perdido, não pode ser visitado por Deus. Não. Se assim foi, então, cara, quem foi que, será que foi lá no meu leito de enfermidade, enquanto eu estava paralítico da cintura para baixo, e com a sua forte mão me arrancou de cima do meu leito de enfermidade, quando eu disse, se existe esse Deus da Bíblia, me tira daqui, eu vou descer pro resto da minha vida. E veio uma mãozona do alto, agarrou na minha mão e me puxou de cima da cama. Então isso jamais poderia ter acontecido. Um adolescentezinho que se dizia ateu, era eu. Cara, Deus ama o pecador. Deus visita o pecador. E muitas vezes, já agora, já com bem mais de uma década aí nessa jornada, conhecendo a religião evangélica como eu a conheci, cara, eu posso dizer que muitas vezes eu vi isso acontecer dentro da denominação, do povo se arrogar em pensar porque caminha dentro de uma denominação, segue os preceitos daquela denominação, faz o que a cartilha diz para fazer. E a cartilha não estou dizendo Bíblia, eu estou falando do uso e costume daquela denominação. E se arroga diante de Deus achando que eu sou filho de Deus porque eu obedeço tudo que a minha denominação diz para eu fazer. Eu devolvo o dízimo, eu ando com a saia arrastando lá no chão, eu ando com o cabelão grande, ou eu ando com roupa social o tempo todo, eu subo no monte, eu desço do monte, eu jejuo, eu oro, eu faço. Se arroga da sua cartilha denominacional. Eu poderia passar horas aqui falando de gente que seguiu a cartilha e agora está vivendo uma vida totalmente insana, louca, como se nunca na vida tivesse sido alguém que acreditasse em Deus. Enquanto conheço muita gente que não anda dentro de templos, que não é de professar a sua fé pelas esquinas aí, falando que se convertam porque Jesus é bom e o diabo não presta, mas que estende a mão ao próximo, sabe? Dá até o próprio prato de comida, se necessário for, para saciar a fome de um estranho. E para a maioria de nós, religiosos, né, não quero me colocar fora disso porque eu não sou melhor do que ninguém, nós falamos, se não está dentro de uma igreja, está no inferno. Se não caminha conosco, é do diabo. Não quero aqui dizer palavras contra o congregar ou contra a igreja de Jesus Cristo. E qual é a igreja de Jesus Cristo? Ela é invisível, ela não tem placa, ela é feita de pessoas convertidas de fato. Mas eu digo que congregar é uma consequência, ir a um determinado templo é uma consequência, não a causa última, não é um fim em si mesmo. Mas eu aposto que se Jesus voltasse hoje e ele lançasse no nosso rosto toda a nossa hipocrisia religiosa, evangélica, certeza que nós estamos muito bem confortáveis. Ora, aqueles caras que estavam ali dentro da sinagoga, quem disse que eles não eram convertidos à religião deles? Quem disse que eles não acreditavam em Deus? Sim, acreditavam em Deus. E estava ali Deus encarnado diante deles e eles quiseram matar. Quando ele falou, ei, Deus não gosta de arrogantes não. Ele vai lá em Sarepta, lá no lugar imundo, para salvar uma viúva que para vocês deveria ir para o inferno. Ei, Deus visita o pagão e o cura da sua doença, enquanto vocês que se arrogam ser filhos de Deus estão aí morrendo doentes. Deus não está preso a vocês. É o que Jesus estava bradando ali entre linhas para eles, mas eles não quiseram ouvir. Veio para fora aquilo que realmente estava dentro deles. Raiva, ódio, angústia, ira, porque nos ofendeste, ofendeu a nossa placa, ofendeu a nossa denominação. Tenho certeza que você está me ouvindo. Você está me ouvindo. Tenho certeza que você conhece alguma história de baixaria entre denominações. Eu mesmo conheço denominação que processa a outra querendo arrancar o templo da outra pela justiça, querendo o templo de outra denominação. Tá cheio de igreja assim. Principalmente essas grandes denominações aí que acham que são donas da cidade. Edwin, esse áudio você fez aí para falar mal de igreja? Não, mas preste atenção. Se identifique nessa história. Será que se você ouvisse de Jesus que tudo aquilo que você está vivendo não passa de mera religião, de trapo de imundícia, e que ele não se agrada de você, será que você de fato se converteria? Ou você ficaria com ódio de Jesus, do mesmo jeito que esse pessoal ficou?
Tem muita gente aí que precisa de um cabresto religioso para pensar em Deus, para refletir sobre Deus, para viver para Deus. Tem muita gente que precisa de uma chibata no lombo, de práticas humanas, para se arrogar e pensar, não, agora se eu sou crente, porque eu ando assim, eu faço assim, eu penso assado, eu devolvo a quantidade de dinheiro que diz que é para devolver, então eu tô aqui no meu fã-clubezinho aqui, seguindo as regras, tô bem, tô bacana, mas você não estende a mão para quem não tá do teu lado? Para você tá todo mundo no inferno e você e a sua turma que vai para o céu? Ei, tome cuidado, meu querido. Certeza que tem alguns aí que já ouvindo isso, já até pararam de ouvir meu áudio. Outros aí estão ouvindo, mas estão remoendo isso, já buscando aí na sua teologia, buscando dentro da sua cartilha religiosa, do seu livrinho de regras e normas da denominação, alguma coisa distorcida das escrituras, né? Porque cada denominação pega as escrituras e torce a seu bel prazer para tirar dali doutrinas de homens ou até mesmo doutrinas de demônios, para lançar sobre o povo, sendo que ninguém dá conta de viver aquilo. E aí vem hipocrisias e mais hipocrisias, homens em cima de púlpitos, mulheres em cima de púlpitos, vivendo uma vida pior do que quem não é de dentro de uma igreja, se arrogando pelo fato de estarem dentro de algum lugar, seguindo uma cartilha mágica, estão bem com Deus. Olha só o que Jesus fez com esse pessoal dentro da sinagoga. Imagine se Jesus fizesse isso dentro das igrejas evangélicas. Só pare para refletir. Aqui é Edren Albert. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe. Se não gostou, deixe seu comentário aí. Deus te abençoe. Do fundo do meu coração, eu quero que Deus te abençoe. E espero em Deus conseguir fazer mais áudios assim, para provocar você à reflexão. Valeu, até mais.